Olá, amigos. Hoje nós vamos tratar de bombas centrífugas em sistemas elevatórios de água. A gente bem recorda da expressão da potência. Quando eu tenho a altura manométrica e a vazão com que eu pretendo elevar a água de uma cota a outra, eu posso simplesmente multiplicar a altura manométrica pela vazão, pelo peso específico da água e dividir pelo rendimento da bomba. E aí eu tenho a potência. Se eu expresso a altura manométrica em metro, a vazão em metro cúbico por segundo e o peso específico em quilonewton por metro cúbico, o resultado é a potência em watts, que é a unidade do sistema internacional. É muito simples, porém a gente precisa desdobrar esta altura manométrica em parcela e identificar quais são os critérios técnicos sensatos para cada um dos fatores ou cada uma das variáveis que estão presentes neste contexto. A começar pela vazão. Qual é a vazão que eu devo considerar no dimensionamento do meu sistema? Depende do volume a ser recalcado e do tempo que eu disponho para promover esse recalque. Quantas horas por dia o meu sistema vai atuar e qual o volume dessa transferência do reservatório inferior para o reservatório superior. Isso me leva a uma estimativa da vazão. Mas a altura manométrica, ela, numa determinada bomba operando uma determinada rotação, é função da vazão. Se eu quero uma altura manométrica maior, naquela rotação, naquela bomba, naquela potência, eu tenho menor vazão. São grandezas que operam em sentidos contrários. Maior vazão, menor altura manométrica. Maior altura manométrica, menor a vazão. Eu tenho que tomar algumas decisões. E a decisão não deve ser transferida para o momento da operacionalização do sistema. O sistema deve ser bem planejado. Vamos, então, discutir a altura manométrica. A altura manométrica ela é constituída basicamente de duas parcelas. A altura manométrica na sucção, ou seja, naquele trecho em que a tubulação está submetida a uma pressão abaixo da pressão atmosférica, é a zona em que a bomba puxa a água, e o outro trecho, a outra parcela, é a altura manométrica no recalque. Recalque, o trecho em que a água é impulsionada para cima. Vejamos aqui na nossa figurinha, para a gente compreender melhor. Numa síntese, o que nós já falamos, eu tenho que a potência é igual ao produto do peso específico, vazão, altura manométrica e rendimento, ok? Potência em watt é igual ao produto do peso específico em quilonewton por metro cúbico, a vazão em metro cúbico por segundo, a altura manométrica em metro de coluna d'água, metro. Quando a gente trata aqui do gama, a gente já assume metro de coluna d'água. Ok. E falamos que a altura manométrica compreende a altura manométrica na sucção e a altura manométrica no recalque. O que vem a ser a altura manométrica na sucção? Vai ser a altura geométrica da sucção, Z, mais as perdas de carga no trecho de sucção. Então vamos explicar que vem a ser sucção. A sucção é a transferência da água do reservatório inferior até o rotor da bomba. Aqui eu estou no trecho de sucção. O que a gente chama de altura de sucção? O desnível entre a superfície livre da água e o eixo da bomba. Aqui eu estou denotando pela letra Z. Z, altura de sucção. Aqui eu tenho uma bomba não afogada.
bomba não afogada. O que significa uma bomba não afogada? O nível do eixo da bomba está acima da superfície livre do líquido a ser succionado, a ser puxado pela bomba. A bomba é não afogada, então eu tenho um Z maior do que zero. Z maior do que zero. A outra parcela da altura manométrica é a altura do recalque, que compreende a altura geométrica de recalque mais as perdas de carga no trecho em recalque. E o nosso trecho em recalque é este aqui. A água está sendo impulsionada até que seja despejada aqui no reservatório. O L, a altura geométrica de recalque, é essa distância aqui na vertical. Essa distância aqui na vertical é a altura geométrica do recalque. As perdas de carga, eu tenho perda de carga tanto na sucção como no recalque. Ao longo do trecho, ao longo da tubulação, nas conexões, nas válvulas, nos acessórios, nas peças que nós temos ao longo desse trecho, tanto na sucção quanto no recalque. Só lembrando, as perdas de carga, elas podem ser estimadas a partir de uma equação dita equação universal de perda de carga. É igual ao produto de um fator de atrito, que está associado ao número de Reynolds, vezes o comprimento da tubulação, o trecho da tubulação percorrido pelo líquido, dividido pelo diâmetro, vezes o quadrado da velocidade sobre 2G. Observe que a velocidade tem algo a ver com a vazão, né? Se eu estabeleço o diâmetro, quanto menor o diâmetro, maior a velocidade, quanto maior o diâmetro, menor a velocidade. Né? Lembrando da equação da continuidade, vazão é igual à área da seção transversal vezes a velocidade. A área da seção transversal é a área de um círculo, né? De diâmetro de πd2 sobre 4. Então, veja, quando eu aumento o diâmetro, eu aumento a área, então diminui a velocidade para uma mesma vazão. Quando, por outro lado, eu diminuo o diâmetro, eu estou diminuindo a área, estou aumentando a velocidade para uma mesma vazão. Isso faz com que aumente a perda de carga. A perda de carga aumenta quando eu diminuo o diâmetro, ela aumenta quando eu aumento a velocidade. Aumenta quando eu aumento o trecho. Então, veja, uma preocupação ou um cuidado que deve ter o projetista é em tornar o menor possível o valor dessas parcelas de perda de carga, porque assim eu estarei diminuindo a altura manométrica. Note que eu não tenho muita liberdade, como projetista, eu não tenho muita liberdade para mexer na altura geométrica de sucção, nem na altura geométrica de recalque. Mas eu posso, sim, usar expedientes, usar boas estratégias para tornar o ΔH menor possível. Esse é um propósito importante de quem concebe os bons projetos ou de quem concebe os bons sistemas elevatórios, diminuir as perdas de carga. A redução da perda de carga pode ser conseguida, como nós vimos, ou diminuindo o trecho, diminuindo a extensão a ser percorrida, o L. Note que o Lzinho aqui não é só o trecho na vertical, é o trecho todo, né? Inclusive na horizontal. Se a gente observa na sucção, por exemplo, a altura é só isso aqui. No entanto, o trecho de sucção é tudo isso aqui até a entrada na bomba. Eu tenho, além das perdas de carga distribuídas ao longo do trecho, perdas de cargas nas conexões, são as perdas de carga localizadas. Na prática, a gente transforma, né? Comprimento equivalente. Cada conexão, cada dispositivo interposto ao sistema tem uma correspondente valoração em termos de comprimento equivalente.
E aí a gente estima a perda de carga no trecho, já contemplando as conexões. Então veja, se eu conheço agora a altura manométrica total, se eu sei qual a vazão, se eu conheço o líquido, a água, o gama da água é da ordem de 9,81 kN por metro cúbico, e se eu conheço o rendimento, é muito fácil estimar a potência. A dificuldade é que não é tão direta a escolha da bomba. Eu não tenho potência de qualquer valor, ou para uma potência escolhida por esse critério, eu posso não ter um bom rendimento, eu posso estar trabalhando com um baixo rendimento para o meu sistema. Então, a gente procura circunscrever, contemplar nesse processo de decisão, além da potência da bomba, a otimização do seu desempenho, escolhendo bem qual o diâmetro do rotor, qual a rotação do rotor, para que a gente saiba o rendimento, para que a gente tenha o melhor desempenho possível. E o desempenho tem repercussão no custo. Veja que a potência multiplicada pelo tempo é a energia que a gente vai pagar à concessionária no fornecimento da energia elétrica. Outro aspecto importante que nós devemos destacar é o NPSH. NPSH, Net Positive Suction Head, que é a carga líquida, né, disponível na sucção. O S se refere à sucção. E eu devo cuidar de garantir que o NPSH disponível seja maior, suficientemente maior do que o NPSH requerido. O NPSH disponível é uma característica da instalação. Já o NPSH requerido é uma característica da bomba. Eu tenho que compatibilizar. Veja, o NPSH disponível varia com a vazão. Quanto maior a vazão, maior o NPSH requerido. Por outro lado, quanto maior a vazão, menor o NPSH disponível. O NPSH disponível diminui com a vazão. O NPSH requerido aumenta com a vazão. Existe um limite a partir do qual a bomba já não opera sem a ocorrência de cavitação. E eu não quero que haja cavitação. Cavitação é um fenômeno altamente danoso ao meu sistema elevatório. Na prática, também já mencionamos em aula anterior, o NPSH disponível deve ser não muito maior, mas suficientemente maior do que o NPSH requerido. E a gente sugere meio metro, né? Meio metro acima, o NPSH disponível maior do que o NPSH requerido. O NPSH requerido varia também com o diâmetro do rotor, varia com a rotação, com o número de rotações por minuto do rotor. Quanto maior o diâmetro, menor o NPSH requerido. Quanto maior a rotação do rotor, maior o NPSH requerido. Então, tudo isso deve ser levado em conta, né, nesse processo de determinação da potência e na eleição da bomba mais adequada para integrar o sistema elevatório. Muito bem, pessoal, por hoje é só.